Guardião Oxóssi, o Cavaleiro de Aruanda, Cartomante Delamare de Iemanjá, a Fada do Amor. Programa O Guardião das Sete Chaves. O seu livro auditivo tanto no rádio quanto em nosso canal do YouTube. Basta escrever Guardião Oxóssi, acessar o site www.palaciodosOrixás.com www.palaciodosOrixás.com e escutar. Veja o vídeo através do aplicativo Palácio dos Orixás e leia Axé Palácio dos Orixás, a casa onde mora a fé. Um exemplo de trabalho de Exu na Umbanda. Observação: essa história foi contada pela pombagira Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, que trabalha na egrégora do CESP. Visando explicar algumas dinâmicas de trabalho, os personagens dessa história receberam nomes fictícios. Carlos se dirige a um centro de Umbanda aconselhado por um amigo, pois a sua vida está bastante complicada. A sua mãe vive doente, já tendo ido a diversos médicos sem sucesso na cura. O seu pai foi demitido da empresa que trabalhava há mais de 25 anos e vive deprimido e chorando pelos cantos. Ele mesmo, desempregado há mais de 3 anos, vê o seu filho adoecer sem condições de comprar o medicamento. A sua esposa, única ainda empregada, apresenta sérios indícios de fadiga mental e física. Ao chegar ao centro, descobre que é dia de consulta com o Preto Velho. O seu amigo Cláudio vai explicando a rotina da casa e como ele deve agir e pedir na hora da consulta. Chega finalmente a sua vez de se consultar. O seu pensamento está coberto de dúvidas, achando que estava chegando ao fundo do poço a se dirigir a um terreiro de macumba, falar com uma pessoa que nunca viu antes na vida e abrir o seu coração, suas dúvidas e temores. Num primeiro momento acha graça da posição do médium, todo curvado e do jeito de falar. Não consegue se aquietar, mas o Preto Velho vai aos pouquinhos ministrando alguns passes e, por fim, Carlos começa a se abrir. O Preto Velho a tudo ouve, manifestando de tempos em tempos palavras encorajadoras para o aflito Carlos. Carlos não entende o porquê, mas enquanto ele fala, o Preto Velho vai estalando os dedos em volta dele. Olha discretamente para o copo d'água ao lado da vela, joga para cima a fumaça do seu cachimbo. E assim vai firmando e passando as informações para os guardiões que pertencem à egrégora da casa, que através dos Exus de trabalho, partem com a velocidade do pensamento para a casa de Carlos. Em dado momento, o Preto Velho, que está preso ao corpo carnal do médium e, consequentemente, com a sua visão limitada, utiliza alguns elementos magísticos e ritualísticos para proporcionar alívio imediato ao Carlos. Diz no final da consulta que irá trabalhar para ele e para toda a sua família. Dá algumas recomendações sobre como rezar e elevar o pensamento a Deus e se despedem. Carlos tem alguma sensação de alívio, sente-se mais leve e confiante, mas ao mesmo tempo não acredita que meia dúzia de estalar de dedos vão resolver o seu problema. Incrédulo, mas não tão fraco, retorna à sua casa sem nem imaginar que a batalha está apenas começando. O Preto Velho, ao ver Carlos se levantar e ir embora, sabe que a essa altura toda a egrégora da casa já está se preparando para a batalha. E apesar de ainda estar preso ao corpo do médium pelo processo de incorporação, pôde perceber que será grande. Mas ainda há que ser feito em terra. Precisa descarregar o seu aparelho e o terreiro. Terminado o saravá, ele parte indo se unir com os outros membros da egrégora. Com o término dos trabalhos, os médiuns começam a ir embora, e no terreiro de Umbanda se faz silêncio. Mas um silêncio apenas aos ouvidos humanos, pois os sons ali emitidos estão numa frequência diferente dos sons conhecidos nessa terra. E os médiuns pensam: a gira terminou? Não, meus caros, a gira está apenas começando. A egrégora da casa está reunida dentro do terreiro, aguardando o retorno dos Exus de trabalhos com as informações reais de cada consulta que foi realizada. Os Exus vão retornando um a um. O mentor da casa assiste e faz intervenções quanto às deliberações do alto, e os chefes da linha estabelecem o famoso quem vai fazer o quê.
Tudo isso ocorre em um ambiente absolutamente harmônico e organizado. Exus, caboclos e pretos velhos trocam impressões a respeito dos problemas apresentados e deliberam. Mas, voltando ao nosso amigo Carlos, nesse momento vou dar nomes fictícios também às entidades envolvidas nesse trabalho. Digamos que o preto velho que atendeu Carlos chama-se Pai Benedito, e o Exu de trabalho chamado por ele foi o Exu Marabô. Quando o Exu Marabô retorna com as informações a respeito do que encontrou na casa do Carlos, o diálogo que se dá é o seguinte: diz Marabô: Pai Benedito, a situação lá está bem complicada. Pai Benedito diz: eu já suspeitava. O que você viu? Marabô então diz: a casa do moço Carlos foi totalmente absorvida por uma rede de energia que tem seres bem grotescos mantendo-a firme. Segui buscando a origem dessa rede e me deparei com uma construção logo acima da casa. Adentrando ao recinto, eu vi uma inteligência poderosa por trás disso, mas sem nenhuma relação direta com nenhum dos envolvidos. Buscando entender a trama, continuei procurando o porquê daquilo e encontrei uma mulher bastante dementada, com um aparelho acoplado na sua nuca, e pude ler os seus pensamentos e sentir os seus desejos, que eram de vingança para com o pai carnal do moço Carlos. Vi também que eles ainda não sabem que o moço Carlos veio aqui no terreiro. Bem, em resumo, a inteligência envolveu essa pobre infeliz e prometendo-lhe devolver o pai do moço Carlos para ela, e suga suas energias, que é retroalimentada pelo sentimento de culpa que o pai do moço Carlos tem. Parece que foi uma aventura dele na juventude. Eu só não me preocupei em saber se dessa ou de outra vida, pois achei que os dados que tinham já eram suficientes para podermos trabalhar. Pai Benedito então diz: sim, mais do que suficientes. Não estamos aqui para julgar ninguém. Isso cabe ao Pai. Bem, neste caso, teremos que destruir essa construção, mas precisamos primeiro recuperar a moça. E já que o pai do Carlos está involuntariamente retroalimentado à construção, precisamos de recursos para auxiliar os familiares também. Assim, Pai Benedito se dirige ao caboclo Flecha Dourada, responsável pela corrente de desobsessão daquele terreiro, e expõe então a situação. Imediatamente, o caboclo determina que a pombagira Figueira irá utilizar os seus elementos magísticos para que a equipe do resgate da casa recupere aquela moça e quem mais tenha condições de tratamento, e a equipe de força destrua a construção e todos os equipamentos dentro dela. Tarefas distribuídas, eles partem para a construção. Caboclos, pretos velhos e exus guardam uma certa distância da construção e observam a pombagira Figueira assumir uma configuração praticamente transparente. Ao chegar perto da construção, percebe-se sair da sua boca uma espécie de fumaça enegrecida que começa a tomar conta do ambiente. Logo atrás dela, homens empurram uma espécie de carrinho que lembram os carrinhos usados em minas de escavação de carvão. Conforme a senhora Figueira vai entrando no ambiente, tomado por essa fumaça negra, os seres que lá estão caem em profundo sono, sendo resgatados pelos homens e colocados dentro dos carrinhos. A ação dela é rápida, ninguém percebe a sua presença. Quando todos são resgatados, a senhora Figueira começa a manipular a energia dos instrumentos dentro da construção, mudando a sua forma, plasmando outras energias e transformando os instrumentos em bombas autodestrutivas. Finalmente saem da construção e os Exus compõem a tropa de choque ou equipe de força, passam a detonar a bomba e a destruir a construção e a malha que envolve a construção material na terra, e a prender os seres grotescos que dão sustentação à malha no ponto da construção material. Caboclos e pretos velhos começam a tratar ali mesmo as inteligências retiradas da construção, colocando-os em macas e direcionando aos locais adequados aos tratamentos que irão receber, sob os olhos atentos de Exus guardiões, amparadores e de trabalhos. Outros partem para a construção material e começam o trabalho individualizado entre os membros da família. Exus fazem o trabalho de limpeza e descarga,
resgatando os perdidos para serem encaminhados para os trabalhos de desobsessão da casa de Umbanda, abrindo espaço e dando condições vibratórias para os trabalhos dos caboclos e pretos velhos, que é o de inspirar pensamentos de perdão ao pai de Carlos, de esperança no próprio Carlos, saúde e bons fluidos para a esposa e mãe do Carlos. Através de passes magnéticos, caboclos e pretos velhos transformam o campo vibratório da casa e cuidam de seus moradores. Enquanto tudo isso ocorre, a casa dorme e todos são tratados em espírito. Enquanto isso, os médiuns daquele terreiro também dormem em suas casas, mas alguns estão doando ectoplasma, auxiliando nos trabalhos de transmutação energética. Uns participando ativamente e outros observando e aprendendo através do processo de desdobramento. Assistem a boa parte dos trabalhos. Após o trabalho realizado, o mentor da casa sorri. É claro que todos sabem que de agora em diante é de acordo com o merecimento de cada um, de cada membro dessa família. Tudo dependerá de quanto cada um irá lutar para melhorar, mas agora sem armas ou interferência do astral inferior. A Umbanda, através de uma ação conjunta dos componentes da egrégora de uma casa de Umbanda, pôde proporcionar alívio, conforto e libertação aos membros da família e auxílio aos irmãos perdidos nas trevas da ignorância, do ódio, do rancor, do remorso e da culpa. Mesmo que Carlos nunca volte ao terreiro para agradecer a melhora ou que nunca desperte para a ajuda que recebeu, mesmo que o pai de Carlos nunca se perdoe, a Umbanda se faz presente em caridade e amor. Laroie Exu,